Bom dia, turminha. A nossa aula de artes dessa semana, antes da videoaula de artes, vocês irão assistir dois vídeos, tá bom? Um vídeo que fala da importância de estudar a arte e o outro vídeo que fala sobre o que é artes. Um beijo, tá bom? Assistam com atenção. Arte. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E qual é sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, três pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu, a segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.
Bom dia, turminha de sexto ano. Começará agora a nossa aula de artes, né? E o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês essa semana será o que é arte. O que é arte para você? Cada um tem a sua definição de arte, não é assim? E nenhum tá errado, viu? O que é arte para você pode não ser arte para mim. Então, cada um tem a sua maneira de definir o que é arte. Turma sexto ano, na Escola Cincinato Furtado Leite, professora Vanessa Pinheiro. Acolhida, disciplina artes, né? Objetivo, ressaltar a importância da arte, conhecendo assim alguns tipos de artes. A gente vai trabalhar alguns tipos de artes nessa aula. Vídeo, a importância de estudar arte. Vai ter um videozinho, né? Que eu já falei que antes do slide vai ter o vídeo para vocês verem, né? São dois vídeos, a importância de estudar arte e o que é arte. A explicação do slide, né? Que eu irei explicar todo o slide para facilitar o aprendizado de vocês. A atividade sobre o tema estudado, ou seja, atividade sobre o tema sobre o que é arte. O que é arte? Né? Aí uma figura aí, uma imagem, né? De um artista. A arte se define como a criação do homem com valores estéticos, que resumem as suas emoções, sua história, seus sentimentos e sua cultura. Ou seja, a arte é o quê? A criação. Tudo que a gente cria. Um bordado. Toma borda? Então isso é uma arte. Pintura é uma arte. Desenho, né? Escultura, uma história em quadrinho, poesia. Quem escreve poesia, isso é uma arte, né? Música, né? Composição de música, paródia. Tem N criações, né? N, muitas. Crochê, né? Assim vai indo. Tem muitas obras de artes, muitas artes. A arte se apresenta de várias formas, como o desenho, a pintura, a escultura, o cinema, a fotografia, a grafitagem, a história em quadrinho, a música, a dança, o teatro, a arquitetura, a poesia, a propaganda, entre outros, que são tantas formas de artes que, se for para falar de todas, não dá em uma aula. O ser humano já deixava sua marca nas pedras e paredes das cavernas. Desde a pré-história fazia assim um registro da história do mundo. Ou seja, o homem primitivo, ele já tinha suas obras de artes. Ele desenhava nas cavernas, né? Seus primeiros registros de desenhos em cavernas. Então, a arte é antiga, não é de hoje, ela foi se aprimorando com o decorrer dos anos. Através da arte, podemos obter um resumo da história dos povos e das suas características culturais. O artista sofre a influência do seu tempo e transmite a obra de arte. Estas influências, no entanto, não podemos esquecer que, além de testemunhar a história por intermédio da arte, o artista ele poderá criar uma obra que não esteja diretamente relacionada à realidade do meio em que vive. Então, o artista ele pode criar qualquer obra de arte que ele quiser. Ele poderá pintar, desenhar, esculpir, compor uma música e assim expressar novas realidades, seus sentimentos, suas ideias, sua forma, cor, movimento, entre outros.
O que podemos dizer com certeza é que a arte é sempre um produto do trabalho e da imaginação humana. O que é arte? Capacidade humana de criação e sua utilização com vistas a certo resultado obtido por diferentes meios. Como eu falei, tem várias definições para o que é arte e todas estão corretas. Artista, quem se dedica a uma ou mais obras, ou seja, o artista o artista, quem se dedica a uma ou mais obras. Ele pode fazer várias artes ao mesmo tempo, então é o artista que se dedica a isso. Desenho, representação de formas sobre uma superfície por meio de linha, pontos e manchas. O desenho ele é feito usando linhas, manchas ou pontos, depende da sua criatividade e da maneira que você faz. É a técnica de representar com lápis, pincel, tinta guache, ou N's, tintas a óleo, um tema real ou imaginário expressando a forma. É um desenho que você cria, expressando a sua forma. Pintura, revestimento de uma superfície com material corante, arte técnica do pintor, mediante o uso de tintas. Na pintura você usa tintas, que pode ser óleo, qualquer tipo de tintas. Escultura, arte de modelar matéria, entalhando a madeira, modelando barro, talhar o mármore, para representar em relevo estátuas. A escultura ela é feita em mármore, barro ou madeira, formando assim uma escultura, Cinema, arte de compor e realizar filmes para serem projetados. As telinhas aí do cinema, É a arte de compor e realizar filmes para serem projetados, esses que a gente assiste. Sala de espetáculo onde se vê em projeção cinematográfica. Fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície sensível. Filme, Porque antigamente a fotografia ela era um filme, Era máquina, tinha um filme. E a foto saía lá, Hoje em dia as coisas já foram modificando, Já tem impressão de fotos. Mas mesmo assim é uma técnica de criar imagens por exposição luminosa. Grafite. A arte de registrar com palavras, frases ou desenhos feito em muro ou parede de local público. Ou seja, o grafite, por exemplo, aquela pessoa ela tem permissão para fazer aquele desenho naquela determinada parede, ou seja, no local público. Então, ele precisa ter aquela permissão para fazer esse tipo de desenho. E também é um artista, grafiteiro. História em quadrinho, sequência de desenhos, ou seja, quadrinhos, geralmente com textos que contam uma história. Música, arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. Música, Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo seguindo movimentos ritmados, em geral ao som da música. Arquitetura, a arte de projetar e construir edifícios, Arquitetura aí, imagem de várias arquiteturas. Teatro, a arte de representar lugar onde se realiza espetáculos ao vivo, No teatro é ao vivo, onde pode ter drama, comédia, óperas, entre outros. Poesia, arte de escrever em versos, Quem escreve poesia também é um artista.
Propaganda. Conjunto de atos que tem por fim propagar uma ideia ou opinião. Na propaganda, você dá a sua ideia ou opinião de determinada coisa ou tema. Agora é a hora da nossa atividade de artes, certo? Vocês já assistiram os 2 vídeos, né? Já escutaram a explicação do slide. Agora é a hora da atividade. Vocês irão responder essas perguntinhas pelo slide, pelos vídeos que vocês assistiram, tá bom? Tudo que eu falei aqui na aula está nas perguntas que estão aí propostas para vocês. A primeira: como se define a arte? 2. O que o artista poderá fazer para expressar-se? 3. Quais as várias formas que a arte apresenta? 4. Quais as influências que o artista sofre? 5. Escreva sobre as marcas deixadas pelo homem na história do mundo. 6. O que é desenho? 6. Quem se dedica a uma ou mais artes? 7. O que é desenho? 8. O que é pintura? 9. O que é escultura? 10. O que é cinema? 11. O que é fotografia? 12. O que é história em quadrinho? 13. O que é música? 14. O que é dança? 15. O que é arquitetura? 16. O que é grafite, certo? É um errinho aqui na 16, onde está o nome desenho. Não é desenho, que o desenho já tem lá. O que é grafite na 16, tá certo? O que é grafite na pergunta 16. 17. O que é propaganda? 18. O que é poesia? Bons estudos a todos, tá bom? Até a próxima aula. Se cuidem, tá bom? Como eu já falei, vou tornar a falar novamente. Preservem-se, preservem o próximo, preservem a vocês, a cada um dos seus familiares, tá bom? Evitem aglomerações e um abraço, um beijo carinhoso em cada um de vocês e em seus familiares. Sentem-se abraçados por mim, tá bom? Até a próxima aula e eu aguardo a devolutiva das atividades, tá bom? Beijos!